conselho do ímpio, quem é a sua primeira opção? Quem você tem imitado? Que exemplos você tem seguido? Preste atenção. Quem são as pessoas que são referências para você? Quem você tem imitado? Que condutas você busca seguir? E a respeito da roda dos zombadores? Você se assenta junto com eles? Ah, irmão, mas eu preciso evangelizar. Pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Uma coisa é apresentar o evangelho da graça, a outra é você estar sentado com eles, sentindo prazer nas suas conversas, que zombam e que escarnecem de Deus dia a dia. Como é que você tem se relacionado com pessoas que zombam do nome de Deus? Pense um pouco sobre isso. Que sentimento você sente quando você está diante de pessoas que zombam e escarnecem daquele que é o Criador? De fato, tem sido agradável a sua amizade com eles? O que você sente quando você está com eles? Queridos irmãos, quando alguém começa a se envolver com pessoas que estão separadas de Deus, ambos já estão se encontrando cada vez mais envolvidos nos pecados dele. Quando você começa a se envolver com aqueles que estão separados de Deus e não amam a Deus, quando você se espantar que não, você está falando que nem eles. Você participa das mesmas coisas que eles participam e você ainda se alegra e sente prazer. Vem um sentimento de anestesiamento sobre você, você está dormente, você não sente, você tem amor e prazer naquilo que eles estão fazendo. Mas o salmo é bem-aventurado aqueles que não fazem essas coisas. E o cristão? Ah, não pode isso, não pode aquilo. De fato, e o cristão, o que sobrou para ele? O salmo vai dizer, verso 3. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, no tempo certo, dá o seu fruto. E tudo que ele faz será bem sucedido. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Meus irmãos, se pense junto comigo, se nós começarmos a abrir mão das coisas que nós gostamos, dessas coisas do mundo, será que ainda vamos sentir prazer? Se você abre mão do estilo de vida mundano que você tem, será que você ainda sentirá alegria? O Salmo, ele desafia isso. Feliz o homem que não faz isso, mas que ama a lei do Senhor. Ah, irmão Rafael, eu não ando com esses homens. Eu não participo da roda daqueles que zombam de Deus. O meu conselho, meu primeiro conselho que eu peço é de um irmão. Mas deixa eu te perguntar então uma coisa. Tudo bem, você não faz isso, mas o seu prazer é a lei do Senhor? De nada adianta você dizer, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, eu não faço isso. Mas e a lei? E a palavra? Você ama e tem prazer nela? Bem-aventurado é aquele que tem o prazer na palavra. Feliz a pessoa no qual os seus caminhos são ordenados, guiados pela palavra de Deus. Para ele, para essa pessoa, não há mais prazer do que gastar horas e horas lendo as Escrituras. Nós seremos como uma árvore plantada junto às correntes de água. Queridos irmãos, não precisa ser um expert em botânica, mas é claramente visível quando há árvores próximo ao leito de um rio, um riacho, é muito diferente. É muito diferente. Essas águas, aliás, essas árvores estão constantemente sendo regadas, elas têm um bom solo, você olha, elas são verdes, elas são frutíferas, elas estão firmes. O salmista diz, olha, aquele que ama a palavra será como esta árvore, ela é firme, o tempo seca, o sol vem, mas ela permanece dura e firme, e os seus frutos são bons. Eles estão ali, eles vêm no tempo certo. Eu gostei muito de uma frase que Charles Spurgeon falou, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte sobre isso. O homem bem-aventurado, ele dá seu fruto na estação certa. O homem que tem prazer na palavra de Deus e é ensinado por ela, ele dá o fruto da paciência nos tempos de maior sofrimento.
Aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele dá o fruto da fé, justamente no dia das provações. Aquele que ama a palavra de Deus, ele tem uma alegria santa nos momentos mais difíceis da vida. Bons frutos é uma qualidade essencial do homem cheio da palavra. Dar bons frutos são uma evidência visíveis de alguém que foi alcançado por Cristo. Mas os ímpios, eles não são assim. Eles não dão bons frutos. Olha o que diz o verso 4 e 5. Veja os ímpios. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Eles são como a palha. Olha que diferente. Ele falou que o cristão que guarda a boa lei de Deus, ele é como uma árvore verdejante, que dá bom fruto, está firme, não importa o vento que caia sobre ela, mas já aquele que não ama a palavra, que a despreza, é como uma palha, que no primeiro sopro que vem, é levada por mais longe que o vento possa levar. Aqui o salmista começa a mostrar que há um claro contraste entre o ímpio e o homem de Deus, entre o pecador e aquele que é bem-aventurado, que foi alcançado pela graça de Jesus. E é interessante que eu não comentei no início, mas a palavra ímpio, ela significa alguém que não tem um relacionamento com Deus, um relacionamento de aliança. Ou seja, aquele que não faz parte da aliança, que não tem um pingo de consideração pelas sagradas coisas de Deus. Para eles, ou seja, eles são superficiais, eles são inconstantes. Eles não têm estabilidade, porque eles são como palha que o vento leva. Como são então os frutos do ímpio? Os frutos deles são da pior espécie que existe. Existem alguns frutos que você olha, parece bom. Você chega ali numa verdureira ali, parece legal. Mas às vezes quando você pega e vira de lado, ele está podre. Aquele que não ama a palavra de Deus, ele é assim. Você olha para ele, parece ser legal, mas quando você entra um pouco mais, você vê que ele está podre de um lado. Os seus frutos são horríveis. Por isso os ímpios, o salmista diz que diante disso, eles não vão prevalecer, eles não vão estar firmes diante do juízo de Deus. Olha o que diz então a continuação. Eles não vão prevalecer no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que o salmista está falando aqui? Ele está nos alertando aqui que há um grave alerta aqui para nós. Que nós devemos viver sob a perspectiva de que há um julgamento. Aquele que não ama a lei de Deus, que não está firme como uma árvore, ele não se preocupa com isso. Mas o cristão precisa olhar e ter toda a sua vida pautada sobre o julgamento de Deus. Haverá um julgamento, por mais que Cristo esteja nos lavado pelo seu sangue, mas as nossas obras, elas serão julgadas. A obra de cada um será julgada naquele grande dia. Bem-aventurado é aquele que olha, que tem a sua vida sob a perspectiva de um julgamento final. Isso traz temor santo para ele. O salmista ainda vai dizer o seguinte: eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Meus irmãos, como é maravilhoso saber que um dia nós estaremos todos reunidos, estou parecendo a Lívia falando, estaremos todos reunidos naquele grande dia diante do trono, mas nós não seremos condenados, pelo contrário, já fomos absolvidos, mas estaremos ali, porque Jesus viveu uma vida justa, que eu e você não conseguimos viver. Cristo, aquele que realmente foi bem-aventurado, ele viveu, ele amou fazer a vontade do Pai, vontade essa que nós quebramos todos os dias, mas ele fez a vontade do Pai era a cruz, ele triunfou sobre a cruz, para que possamos agora estar de maneira justa diante do Pai. Ó, meus irmãos, bem-aventurado, feliz é aquele que confia e se submete ao grande Rei, a Jesus Cristo.
porque Jesus tem os caminhos retos, ele ama a lei e o seu julgamento é justo. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor e se submete à sua vontade. Esse estará firme, esse dará bons frutos no momento mais certo da vida. Não será surpresa para ninguém, e não é surpresa quando o cristão permanece firme nos dias da provação, das provações, porque ele é bem-aventurado. O Salmo de número 2, é o que nós iremos ver agora. O salmista então encerra, verso 6, só para repetir: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja como ele termina, nós vamos voltar para cá depois. Ele inicia dizendo: feliz é o homem que é assim, assim e assim, pois o Senhor conhece o seu caminho. Salmo de número 2, daqui a pouco nós vamos voltar para cá. Uma rápida introdução. Se você já leu o Salmo 2, você já percebeu que esse salmo ele tem claras referências que apontam para Jesus. Apesar dele ter tido um cumprimento, ou seja, um momento específico ali na história do Antigo Testamento, com Davi, mas tudo que aconteceu naquele momento, na verdade, estava lançando luz ou apontando lá para frente, que é o que nós iremos ver em Mateus, à medida que a gente for caminhando ali no Evangelho. Aqui, meus irmãos, profeticamente, o Messias foi prometido. No Salmo 2, é um dos mais frequentes salmos citados no Novo Testamento. Ele vai exortar as nações pagãs que estavam ali em redor de Israel a abandonarem os seus esforços, que são inúteis, tentar derrubar o domínio de Deus sobre eles. Ele vai exortá-los e dizer que os seus esforços de tentar derrubar o domínio de Deus é inútil. Eles deveriam se submeter ao rei que Deus preparou para governar e se submeter à sua autoridade do filho que Deus colocou ali com domínio e poder. Vejamos então os versos 1, 2 e 3. Diz assim: por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os laços e sacudir de nós as algemas, as suas algemas, ou seja, as algemas que nos prendem. Olha que interessante. Aqui, queridos irmãos, o salmista já começa por meio de uma pergunta: por que se enfurecem as nações e os povos estão imaginando coisas vãs? A ideia aqui é que Davi está fazendo uma pergunta retórica, que ele já tem a resposta. Ele está fazendo uma pergunta, mas ele tem a resposta. Ou seja, ele está espantado. Ele está espantado com o que está acontecendo. Ele está pasmo por ver as nações tentando derrubar o Senhor e o seu ungido, aquele que foi colocado ali sobre o trono de Israel. Ele não está conseguindo acreditar que eles iriam tentar fazer um negócio desse, derrubar aquele que reinaria para sempre. Como eu disse novamente, isso tem um cumprimento histórico, aconteceu no Antigo Testamento, mas com certeza estava apontando para algo maior ainda no Novo Testamento. Meus irmãos, Davi está alertando aqui o seguinte: se os reis de Israel, aliás, se os reis ali em volta de Israel, se submetessem ao trono do céu, eles iam desfrutar de bênção e poder de Deus. À medida que eles fossem se mostrando fiéis a Deus e a sua lei, eles iam realizar a vontade e o plano de Deus. Povos, nações e reis, eles estão descontentes com o senhorio de Deus sobre eles. O propósito só é um. Está aí no verso 3, o propósito de toda essa trama que está acontecendo aqui nos 3 primeiros versículos. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. O que quer dizer isso? As nações aqui estão insatisfeitas com o senhorio de Deus sobre eles. Eles querem estar livres da autoridade de Deus sobre ele. O apóstolo Pedro e João, eles pegaram esse versículo, você pode ver isso em Atos 4, a partir do verso 26. Eles pegaram esse versículo
e aplicaram justamente porque estava acontecendo ali no momento de Jesus, onde as autoridades, Herodes e Pilatos, estavam tramando contra Jesus e contra a sua igreja. Queridos irmãos, Satanás é o mesmo aos povos aqui se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. A estratégia não mudou, continua a mesma. O que muda é a roupagem, mas a estratégia de Satanás permanece a mesma. Qual é, irmão? Levar o homem à rebeldia contra Deus e contra o seu ungido, o Senhor. Hoje, meus irmãos, as pessoas elas querem quebrar as alianças e os mandamentos de Deus. Elas estão doidas para lançar fora as cordas que as prendem. Mas essas cordas são cordas de amor, são os mandamentos que são bons e agradáveis. Eles não querem que Cristo reine sobre eles. O coração, meus irmãos, é o centro de ataque. É o principal alvo que o inimigo quer derrubar. Ele quer tirar Cristo do comando da sua vida e o alvo é o coração. Ele quer colocar um ídolo ali no lugar onde Cristo deve estar reinando em seu coração. Queridos irmãos, cuidado. Não permita que todo o sistema que tem se levantado tire Cristo do trono da sua vida. Esse é o propósito. Levar você a ser um rebelde diante de Deus e tirar Cristo do trono dos nossos corações. Quando chegamos no verso 4 e 5, algo interessante acontece. Como se fosse uma câmera. A câmera estava apontando para o céu, estava vendo a trama dos homens na terra. De repente a câmera agora se volta e olha para o céu. E as atenções agora estão sobre o rei. O rei que estava sendo atacado e que o mundo tramava contra ele. E o que o rei fará então? A câmera está agora focando na reação do Deus diante da desobediência dos homens. Verso 4 e 5. Aquele que habita no céu dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo... Até aqui por enquanto. Veja só o que está acontecendo. Os homens estão ali em sua arrogância, tentando tramar contra Deus e o seu ungido. Eles querem derrubar ele do trono. Do céu agora o Senhor olha para a atitude dos homens, e a palavra diz que essa atitude de arrogância produziu riso em Deus. Eu gostei muito de uma frase que o Hernandes Lopes, pastor bem conhecido, falou. Ele diz o seguinte sobre isso: a terra não consegue abalar o céu. Deus do céu olha para os homens tramando contra o Senhor e contra o seu ungido, e os céus permanecem inabalável. O mundo quer sacudir o céu, derrubar o trono, mas Deus está lá, firme e todo-poderoso. E a mesma voz que foi desprezada, a mesma lei que foi quebrada, agora essa voz fala e vai dar a cartada final. Está aí no verso 6 e 7. Olha o que a voz do céu responde agora para a ignorância dos homens. Vou ler o final do verso 5. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei, e sobre o meu santo monte, Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Este aqui é o ponto central do Salmo 2. Aquele que habita nos céus, no alto e sublime trono, ele olha para os homens e responde à altura do atrevimento deles. De que maneira? A resposta de Deus para o pecado, para a arrogância, para a rebeldia do homem é o Filho. A resposta de Deus para a arrogância dos homens, para o pecado é o Filho. Meus irmãos, Adão ele falhou em seus caminhos. Ele falhou em obedecer à boa lei de Deus. Por outro lado,
o filho que ama fazer a vontade do pai, foi triunfante em fazer toda a vontade do pai. Davi, como rei, ainda que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, em todos os seus caminhos, você conhece a história que ele também abusou da autoridade, ali no seu caso com Betseba, está lá em 2 Samuel, você pode ver isso. Mas Cristo não. Adão falhou, Davi falhou, Moisés errou, mas Cristo é um rei justo. Ele recebeu o poder de todo o céu, no céu e na terra. E o verso 8 e 9 é justamente sobre isso. Ele vai exercer o poder que lhe foi lhe dado. Olhe junto comigo, após ele dar a resposta, que o filho é a resposta para a arrogância dos homens, e agora ele diz no verso 8 e 9. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. O pai, ele convidou o seu filho a olhar, promete a eles as nações, a terra como herança. Ele diz que lhe dará poder, um cetro que irá esmagar os poderes que têm oprimido ali o trono e o rei. E essa é a ideia que ele quer mostrar aqui no verso, principalmente no verso 8 e 9. Ou seja, ele está mostrando aqui que há uma promessa, e essa promessa, ela consiste em disciplina, haverá uma disciplina rígida, ele diz, um cetro, uma vara de ferro, haverá uma disciplina rígida, mas também haverá uma vitória triunfante do Messias sobre aqueles que têm se levantado contra ele. Aqueles que não dobram os seus joelhos serão quebrados. Deus está chamando agora aqui o seu ungido a exercer o poder sobre aqueles que não têm se dobrado diante dele. A ideia aqui, meus irmãos, é que a ruína dos pecadores e daqueles que se levantam contra Deus, ela é certa e ela é inevitável. Ela será terrível e será completa. Por isso, irmãos, eu falei que bem-aventurado é aquele que se submete ao justo rei. Aquele que ama fazer a sua vontade, pois os seus caminhos são retos e a sua lei é prazerosa de ser cumprida. A única esperança para a rebeldia e arrogância dos homens é a submissão. Chegando no verso 10, então, há uma espécie de convite. Não é um decreto, mas é um convite para que olhem o Filho, aquele que tem o poder e glória. E ele diz o seguinte no verso 10. Agora, diante do que foi dito no 8 e no 9. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixe-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Beijem o Filho, para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. A ideia aqui, meus irmãos, agora é que Deus, o Senhor, como um lorde ali que estabeleceu o seu rei, ele convida aqueles que eram rebeldes, aqueles que estão sendo rebeldes, e mostra graça para eles. Ele convida eles a serem submissos àquele que ele colocou no trono. Mesmo conspirando contra o Messias, os reis e juízes da terra recebem um convite de graça. Submetam-se a ele, essa é a esperança. Rendam-se, pois essa é a melhor escolha. Se entreguem àquele que é o Senhor dos céus e da terra. A ideia de beijar o filho aí no finalzinho, verso 12, traz uma ideia, meus irmãos, de submissão ou uma honra para com o rei. Muitas vezes o rei estendia a sua mão, e ali havia um anel, que era o símbolo de seu reinado, e aqueles que queriam se submeter à autoridade do rei beijavam o anel. O papado também fez isso no passado, infelizmente. Eles estendiam a mão e as pessoas beijavam o anel ali. Mas a ideia é justamente isso, é mostrar submissão. Essa é a escolha, essa é a esperança, se render prostrado diante daquele que está no trono sobre os céus dos céus. Para finalizar,
O Salmo 1, ele começou com uma bênção. Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, ele tem o prazer na lei de Deus. O Salmo 1 começa com uma bênção. E o Salmo 2 termina também com uma bênção. Ele diz: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aqueles que querem se submeter, eles vão experimentar proteção e alegria plena sobre o poder do Rei dos céus. Bem-aventurado é aquele que confia e se submete ao justo Rei, pois os seus caminhos são retos, sua lei é prazerosa e o seu julgamento é justo. Há um convite de graça para toda arrogância e pecado. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, como você estava diante do trono de Deus. Talvez você estava duvidando do seu poder, ou em alguns momentos da sua vida você demonstrou rebeldia frente ao trono da graça, ao trono de Deus. Mas o salmista nos chama a ser bem-aventurados. No fim ele diz: feliz é aquele que se refugia, que busca refúgio, não nos ímpios e na sua mentira e na sua zombaria, mas que busca refúgio no justo Rei, que amou fazer a vontade do Pai. Eu quero te convidar a cantar agora, e é por meio desse louvor que você vai responder com fé aquilo que você ouviu. Por meio desse cântico, você vai olhar e ver que de fato Cristo é digno de ser seguido, Cristo é digno de estar submisso à sua vontade, porque os seus caminhos são retos, a sua lei é prazerosa de ser seguida, e o seu julgamento é justo. Nós vamos adorar o Senhor, porque é assim que o salmista terminou. Logo em seguida, nós vamos orar mediante aquilo que nós aprendemos essa noite. Vamos nos colocar em pé, irmãos, dar uma esticada e louvar ao Senhor mais uma vez.
Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ainda de pé, eu te convido, se você entendeu o que nós vimos aqui nesta noite, se você entendeu que é a necessidade de se submeter diante daquele que é rei, diante daquele que está no alto e sublime trono, eu te convido a baixar a cabeça nesse momento e a entender que há essa necessidade, pedir que Deus mostre claramente a você que há uma necessidade de ser bem-aventurado, de ser feliz, e a única maneira é crendo, se entregando a Cristo, o justo Rei. Pai, obrigado, Deus, por tudo que nós vimos essa noite. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender isso com profundidade, que há um trono, Deus, e nós seremos julgados diante dele. Ó Pai, e há condenação para aqueles que não creram no bom nome do Senhor. Mas há esperança, Senhor, e um convite de graça para aqueles que entendem a sua mensagem, aqueles que querem ser bem-aventurados, Senhor. Ó Pai, te pedimos nesse momento, no poder do Espírito, na graça do Senhor, ó Pai, a salvação, a compreensão de que há, Senhor, a necessidade de um arrependimento, antes de um julgamento final, antes do teu poder ser exercido sobre as nações. Ó Senhor, em nome de Jesus. Amém? Te convido a se assentar, alguns avisos para nós encerrarmos. Amém. Meus irmãos, nós temos apenas 2 avisos para nós encerrarmos. O primeiro aviso é sobre a nossa...